geralmente as pessoas leem e estudam, se elas estiverem preocupadas em memorizar e aprender, elas fazem da forma errada. Se você lê um conteúdo e não revisar ele depois, a maior parte do que você leu vai ser esquecido. Então, possivelmente, o mais provável até é que a pessoa só consiga escrever uma página porque ela não registrou mesmo, ela não memorizou a maior parte do livro. Eu estou assim, mas o que eu tenho que fazer para eu memorizar a maior parte do livro? Você tem que ir lendo e aos poucos você tem que ir fazendo um processo que a gente chama de revisão ativa, que é você tentar lembrar o conteúdo sem consultar ele. O que seria isso num livro ou num material? É você ler o material, um capítulo, fecha o livro, um capítulo, uma página, não sei, uma quantidade X, você fecha. E aí você tenta pôr não lê ele todo, o livro todo. Você lê um capítulo, fecha o livro, não olha mais ele e tenta lembrar sozinho, sem consultar o material, tudo que você leu. Esse esforço que você tem para tentar achar essa informação vale ouro do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de formação de memória. Então, um estudante que quer aprender para passar numa prova, ele tem que fazer isso. Senão ele vai desperdiçar o tempo dele. Isso tem evidência dizendo que esse é o melhor jeito. Tem inúmeras evidências, não é uma, o Fermento. Tem revisão, tem estudo, uma caralhada. Tem tanta evidência científica que eu fico chocado de não ser amplamente de não ter divulgado. sido ensinado, sei lá, na escola. Porque, de fato, isso é super bem demonstrado. Se você só lê um material uma primeira vez e não tiver nenhum momento de revisão ativa, você vai esquecer a maior parte, tipo 80%. Agora, o jeito certo ele é mais custoso e leva mais tempo, né? Porque uma coisa é você ler o livro direto, outra coisa é você ler um capítulo, parar, tentar lembrar tudo. Como que você pode fazer isso? Você pode fechar e tentar explicar para alguém que você acabou de ler. Eu pego, leio um capítulo, depois vou lá e falo, Mário, eu li agora um capítulo sobre isso. Esse esforço que eu tenho de tentar lembrar, para o seu cérebro é como se ele entendesse assim, essa memória que eu estou reativando com esse meu esforço para falar para alguém e para botar no papel, ela deve ser importante. Entendi. Uma memória que está sendo reativada, que está sendo buscada, entende-se que ela é importante, essa memória passa por um processo que a gente chama de reconsolidação. Ela fica mais firme no cérebro. Então, cara, isso é um dos maiores erros que os estudantes cometem. É a forma como eles estudam. A maioria estuda lendo e relendo. Lê, relê, ou aula. Assiste a videoaula, reassiste, assiste. É o pior método de estudo de todos. Se você for fazer uma prova no dia, talvez funcione. Mas se você for fazer uma prova daqui a um tempo, você vai lembrar muito menos do que uma pessoa que fez a tal revisão ativa. E isso é super bem demonstrado na literatura científica. Pode ser só uma revisãozinha mental mesmo, assim. Tem inúmeras maneiras de fazer métodos. Isso, né? Você pode bolar seu método, né? Inclusive, dar um exemplo aqui de um menino que passou em primeiro lugar. Sempre tem essas histórias. O fulano lá do interior de Minas que passou em primeiro na medicina da USP, da Unicamp. E teve um desses meninos que até teve uma reportagem dele no Globo. E a forma como ele estudava era assim, ele anotava os pontos principais num post-it. Ou seja, é um pedacinho de papel que nem dá para você ficar reescrevendo o conteúdo. É só o que é importante. Então, nisso já é muito bom, porque você já está ajudando o seu cérebro a ver o que é importante. Seu cérebro está tentando fazer isso, ele está tentando, ao longo da nossa conversa, o seu cérebro está tentando registrar o que é mais importante para guardar e o que é irrelevante. Se eu te pedir para repetir exatamente o que eu falei, você não vai lembrar, você vai lembrar só as mensagens principais. Ótimo. Então, no que você faz uma estratégia dessa, em que você ajuda ele a ver o que é daquele monte de textos e números, o que é relevante, isso já é bom. E ele fez isso, não sei se ele sabia disso, mas ele botava num post-it só palavra-chave, legal. Agora, mais legal do que isso, ele colocava o post-it só com as palavras-chave e tudo mais, ou fórmula, na frente, no quadro dele. Ele estudava, botava no post-it e colava na frente dele. Então, naturalmente, dia após dia, como ele olhava os post-its, aquilo ali servia como um gatilho para ele tentar lembrar o conteúdo sozinho. Você olha no post-it ali, digamos, Andrei falou do sono. Aí você leu aquilo ali e fala, por que o Andrei falou do sono mesmo? Ele falou isso. Esse esforço que você tem de reativar a memória, por isso daí que vem o termo ativo. Não é ativo fisicamente, é ativo mentalmente. É você se esforçar mentalmente para lembrar algo. Isso vale ouro. E aí você reativa essa memória e ela é reconsolidada. E esse menino, acredito eu, em boa parte por conta desse método que ele usou, uma forma
bem científica. Sim, não sei se ele pensou nisso. Então, assim, é uma possibilidade, não tá em post-it, mas de todas as possibilidades, o mais eficaz, também demonstrado cientificamente, é você estudar por meio de testes. Então, você lê um material e responde perguntas sobre o material. Porque daí te obriga a fazer isso. Sim, porque é uma forma de você até direcionar seu cérebro a buscar alguma informação específica. Então, digamos, a gente teve uma conversa aqui completa sobre sono. Aí, logo depois da nossa conversa, eu te dou uma lista de perguntas sobre o que eu falei. Quantas horas um adulto precisa dormir? Qual é o horário normal de sono de um adolescente? Como a luz afeta o nosso sono? Só as perguntas. Aí você lê a pergunta, tenta achar a informação. É como se eu estivesse te pedindo a pergunta, né? Estivesse te pedindo para achar um livro específico na biblioteca. Né? E aí você vai lá, busca na sua biblioteca de memórias e tenta achar aquela informação. E essa busca ativa, como eu disse, vale ouro, cara. Só que é mais custoso e toma mais tempo. Mas, porra, tipo, é muito melhor do que tu ler um negócio e tu simplesmente esquecer. Porque tu vai esquecer a maior parte. A diferença é gritante, assim. Os experimentos... Tu aplica isso faz tempo. Cara, na verdade, eu demorei pra aprender sobre isso, né? Eu já era professor quando estudei sobre isso e eu fiquei assim... O problema foi que puta que pariu. Tu estudou e não fez, aí tu esqueceu. Eu estudei errado pra caramba. Eu não fiz isso, esqueci o dado. Não, quem me dera, cara. Porque, na verdade, foi um dado tão chocante que é difícil esquecer, cara. Você já ouviu falar da curva do esquecimento? Não. É super famosa no mundo dos concurseiros e, enfim, tem até uma discussão grande na literatura científica. É uma curva que descreve o quanto a pessoa esquece um conteúdo depois que ela estudou ele. Tá. Dia após dia. E, enfim, o quanto a pessoa vai esquecer vai depender de vários fatores. Quão motivada ela estava na hora que ela estudou, quão focada ela estava, com... sono, enfim, com a qualidade do sono e tudo mais. Mas, de um modo geral, a gente tende a esquecer uma parcela enorme nos primeiros dias. Só para você ter uma ideia, alguns estudos, pelo menos, apontam que a pessoa pode esquecer algo em torno de 50% no primeiro, segundo dia. Então, passou 2 dias. Se você não buscou aquela informação de novo, não revisou ela, o cérebro apaga. Ele entende, isso aqui não é tão importante, e a tendência é ir apagando conforme as noites vão passando. A regra é essa, né? Aquilo que não é, aquela informação que não é reativada, entende-se que não é relevante, porque ela não está sendo usada, então é como se fosse um livro numa biblioteca que ninguém aluga. Ninguém busca esse livro e se fala, tira esse livro da prateleira aqui, vamos liberar espaço para livros que as pessoas realmente estão interessadas. Mas isso é até assustador, assim, né? É. Porque tu pensa que é como se tu tivesse... Deixa eu pensar uma analogia que não seja nojenta, mas é como se tu estivesse comendo e defecando. Cara, exatamente. Aí é uma perda de tempo. Perda de tempo. É, uma perda de tempo, cara. E isso vale tanto para alunos como professores, né? Quando eu dava aula aqui na UFSC, no início eu não sabia disso, mas eu já fazia uma coisa que evitava isso de acontecer. Porque qual que é o ideal? É o aluno, a pessoa estudar, ler, e logo em seguida ela se submeter a uma revisão ativa. Ou uma revisão. O mais óbvio é o professor, por exemplo, passar uma lista de perguntas sobre o material. Inclusive, depois de um tempo, a primeira aula que eu dava para as turmas da UFSC, eu explicava isso. Era a primeira coisa que eu falava. Eu ia dar aula de neurociência, falava, gente, antes de eu começar a falar de neurônio, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, porque ninguém ensinou pra vocês. Eles ficavam tipo, caraca, que é isso? Eu falava, gente, é o seguinte, desenhava a curva de esquecimento no quadro. Falei, gente, vou poupar tempo de vocês, porque se você tiver uma aula hoje, você tem que entender que se você não revisar aquilo do jeito certo, na semana seguinte você vai ter esquecido a maior parte, tipo 70%, 80%. Tá perdendo seu tempo. Você já tá vindo aqui, já tem que estudar, vamos fazer direito. Aí eu explicava a curva do esquecimento e explicava o princípio básico para as pessoas conseguirem consolidar aquela informação, já que tá ali, né? E uma forma muito interessante de fazer isso é por meio de teste, não é a única. Mas até o momento tem sido mostrado como sendo a melhor técnica de estudo. Você se submeter a testes para estudar. É um negócio meio